Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico, muito bom ter vocês aqui com a gente. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar como você consegue puxar a cotação do dólar todos os dias dentro do Power BI de forma automática, tá? A gente vai usar o Power Query, ferramenta poderosíssima dentro do Power BI para fazer esse trabalho para a gente, tá? Então vou mostrar como você consegue criar conexões ali na web com as páginas certas, criar o parâmetro que a gente precisa, para todo dia que você entrar lá na sua página ou no seu dashboard, dá um atualizar dados e ele vai puxar a cotação do dólar para aquele dia ou para uma lista de dias específicos que você precisa, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de deixar o seu like aqui, não se esquece de se inscrever, deixar os seus comentários, dar aquela moral aí para a gente poder sempre estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, falando como você consegue se conectar com o Yahoo Finanças, para você puxar lá a cotação de ações específicas para um período de tempo específico. Esse vídeo ele segue a mesma lógica, porque a cotação do dólar para o real é como se fosse uma ação, né? A Bolsa de Valores acompanha esse valor e mostra esse valor lá, né? Publica esse valor todos os dias para você poder acompanhar o valor médio do dia, que é o que a gente está interessado. Então, a diferença é que, em vez de buscar várias ações de empresas diferentes, a gente vai buscar uma só, que é a cotação do dólar. Tá? Então, vou mostrar como é que você faz isso. A gente vai usar alguns links, parâmetro e o Power Query, principalmente para fazer a mágica acontecer. Tá? Só um pause, que isso é muito legal, porque Power Query é uma ferramenta muito poderosa para você poder trazer essa informação em tempo real, em vez de precisar entrar no site e ver quanto é que está, não. Aqui você clica em atualizar dados, ele vai puxar o dado de hoje. E aí você pode incorporar isso no seu dashboard, se você, por exemplo, tem gastos em dólar e você quer fazer uma conversão para normalizar tudo para real ou tudo para dólar, por exemplo, você consegue fazer isso dia a dia, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou abrir minha página web aqui, de onde eu vou extrair essas informações, tá? Tem várias formas de resolver o mesmo problema. Eu estou usando esse site aqui, você pode usar outro, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Esse é um site em inglês aqui, chama investing.com. Você vê que as datas estão aqui no formato americano, que não tem problema. A gente pode fazer a conversão lá depois do Power Query, mas é só para você entender o que está acontecendo. É uma página que mostra a cotação, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é a cotação do dólar, né? Para dias específicos, olha lá. Quanto que foi a cotação, o preço médio do dia, quanto que abriu, quanto que fechou e tal. Talvez isso não vai interessar para a gente, que a gente está interessado é essa coluna aqui, ó, price, tá vendo? Que é qual foi a cotação do dólar naquele dia, tá? Como é que funciona essa página? Veja que ele tem um filtro de datas, tá bom? O que eu vou pegar aqui, ó? Eu quero pegar desde 2023, 1º de janeiro, olha lá, 1º de janeiro até a data de hoje, olha lá. Até a data de hoje, já está lá, que é dia 7 de dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, eu pus o filtro de datas, se eu voltar lá atrás, ele vai ter aqui todas as minhas datas ali, né? Deixa eu dar uma atualizar aqui, porque ele tinha mudado a ordem ali das datas, né? Mas tem lá, né? 1º de janeiro de 2023 até o último dia, que é o dia de hoje, tá? E se eu for ver o endereço para essa página, aí que está o pulo do gato, né? Veja que ele tem alguns números aqui no final, ó. Vamos quebrar isso aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Então ele tem lá todo o comecinho lá do endereço para chegar nessa página. E no final ele tem lá o filtro de datas, olha lá. Ó. End date, ou seja, qual que é a data de hoje, né? A data que eu coloquei aqui como data de hoje, mas é o final do meu filtro. E o ST date aqui, ó, start date, ou seja, a data começa no dia tal e termina no dia tal. E esses números, eles representam a data que eu selecionei aqui embaixo. 1º de janeiro, 12 de dezembro. Tá? Só que essas datas aqui, eles estão num formato chamado formato Epoch. Para muitos links web, no vídeo do Yahoo era a mesma coisa. Ele usa esse formato Epoch. É um formato ali que nem interessa para a gente saber como é que eles calculam. É baseado nos segundos, lá é meio complicado e tal. Mas só nos resta saber que é um formato de data. Tá? Isso é importante porque esse vai ser o meu valor dinâmico que eu vou usar lá no Power Query para que o end date ele vai mudar todo dia. Então eu quero que puxe lá de 1º de janeiro até hoje, 12 de dezembro. Amanhã eu vou entrar, eu quero que atualize meus dados para 1º de janeiro até 8 de dezembro, até 9 de dezembro. Então todo dia ele vai atualizar essa data final. Esse vai ser um valor dinâmico, vai ser o meu parâmetro. E tem um outro site aqui, ó, chamado Epoch Converter. Você pode dar uma olhada que ele explica como é que faz essa conversão. Mas o que me interessa é que esse site é legal, ele mostra aqui na página inicial qual que é a data de hoje nesse formato. Então a gente vai usar esses dois links, criar esse parâmetro lá no Power Query para fazer a mágica acontecer. Vamos lá. Primeiro eu vou copiar esse link aqui, ó, esse Apple Converter, e eu vou criar uma conexão para ele. Então eu vou abrir meu Power BI aqui,
Vou clicar aqui, meu Power BI está em inglês, tá? Não liga não, mas você consegue acompanhar se o seu Power BI estiver em português sem problema nenhum. Mas eu vou lá, ó, pegar dados da web, ó. E eu vou colar aquele link lá do Apple Converter, ó. Vou dar um OK. E ele vai puxar, como a gente conhece no Power BI, aqui várias tabelas dessa página web e eu vou ver se minha informação, aquele número 170, blá blá blá, está em alguma dessas tabelas. Não está, ó. A página é meio confusa, não tem lá um valor específico, então eu vou usar essa opção aqui embaixo, ó. Adicionar tabela usando exemplos, ó. Add table using examples, ó. Vou clicar aqui. E aí é legal essa opção porque ele mostra uma visualização da página web, ó. E aí eu consigo começar a digitar nessa célula em branco aqui, ó. Começa a digitar 170. Que informação que eu estou buscando naquela página, ó? É essa informação aqui, 170, ó. Ele automaticamente navega na página e busca onde está essa informação lá na página HTML. E ele achou, ó, essa primeira opção aqui, 170, ó, tá vendo? Vou dar 2 cliques, ó. E aí ele sabe agora que é lá naquele linha de código da página HTML que eu quero aquela informação. Então vou dar um enterzinho aqui, clicar em OK, ó. Agora é aquele número só que eu preciso. A data de hoje no formato Epoch, tá? Ele selecionou aquela tabela, ele está chamando de tabela 8 aqui, ó. Ele criou essa tabela nova, vou clicar aqui em transformar dados, ó. Eu vou fazer algumas transformações para fazer a mágica acontecer. Ele vai abrir o Power Query, olha lá, ele criou uma tabela 8 só com uma célula, um valor só, que é a data de hoje nesse formato Epoch, 170, blá blá blá, tá? É o que eu quero. Amanhã, se eu vier aqui atualizar os meus dados, esse número vai mudar, porque nesse site, cadê? A data de hoje, né? Amanhã vai ser diferente, né? Então ele vai mudar esse valor conforme eu vou avançando no tempo. Vamos voltar aqui no meu Power Query. Então eu vou renomear essa tabela aqui, ó. Fica mais fácil a gente navegar depois, ó. Epoch. Essa coluna aqui eu vou chamar de hoje, tá? E eu vou mudar esse formato dela para o formato texto, tá bom? Isso é importante, um passo muito importante, porque isso aqui vai entrar no meu endereço web. E o meu endereço web é um string, é um texto. Eles têm que estar no mesmo formato para se conversarem. Tá bom? Segundo ponto que eu vou fazer aqui é criar um parâmetro. Lembra que no endereço web, aquele valor de hoje vai mudar constantemente, é um valor dinâmico. Então, como que eu crio um valor dinâmico aqui no Power Query? Eu crio um parâmetro, um valor que vai mudar. Então, vou clicar aqui em parâmetro, ó. Clico aqui em novo parâmetro. Vou chamar esse parâmetro de Epoch hoje, tá? É a data de hoje nesse formato Epoch. Tem que ser um formato texto, olha lá, mesma lógica, tá? A gente está usando lá no endereço web, então tem que ser formato texto. E o current value aqui, né, o valor atual, eu vou só copiar esse aqui que é o valor de hoje, nesse exemplo, tá? Não se preocupa tanto com isso, eu estou colocando aqui o valor estático como valor inicial desse parâmetro, mas isso aqui vai mudar todo dia que eu entrar aqui. Olha lá, ele criou um parâmetrozinho para mim lá. E a terceira coisa que eu vou fazer agora é me conectar com a página de investimento lá, essa aqui, ó. Eu tenho esse endereço web aqui, ó. Copiar ele, vou lá no meu Power Query, vou clicar aqui em nova fonte de dados, ó, web. E aí eu vou usar essa opção avançado, ó, tá? Porque eu vou fatiar o meu endereço web em algumas partes, ó. Primeiro é o textão inicial lá, tá? O meu end date, ó, meu end date. Deixa eu dar um Ctrl X ali, Ctrl V aqui. O meu end date vai ser esse número aqui, ó. Só que agora esse número vai ser um parâmetro, que é aquele que eu acabei de criar. Ó. Vou deletar ele daqui. Nessa opção aqui, ao invés de texto, eu vou colocar parâmetro. Qual que é o parâmetro? Só tem um criado, esse Epoch hoje. Tá, então ele fatiou, está fazendo uma concatenação de texto, se você é familiarizado com no Excel, qualquer outro lugar. Ele está concatenando e ele está fatiando para depois juntar tudo em um string só. Então, tem o começo do meu endereço da página web. Eu coloquei aquele parâmetro, que o valor inicial está aqui atrás, ó, 170, é esse que ele vai enfiar aqui dentro. E o final, start date, eu vou manter ele estático. Eu quero puxar desde 1º de janeiro de 2023 para frente. Tá? Você poderia criar um outro parâmetro aqui se você quisesse, para a data de hoje, para a data inicial também. Mas aqui eu vou fazer ele estático, tá bom? E é só isso que você precisa fazer. Vou dar um OK aqui, ó. E aí, se você fez direitinho, ele vai criar essa conexão, vai abrir lá essa página web e vai mostrar para você o que tem nessa página web. Olha lá. Igual a gente fez lá com a Epoch, eu vou navegando aqui e busco. Eu achei, ó. Tabela 2, ó, tá vendo? Tem a data, o preço do dólar lá, ó. Então, mas enfim, essa tabela que eu preciso, né? Ó, desde 1º de janeiro até a data de hoje, tá bom? Então, vou selecionar essa tabela 2, vou clicar em OK, ele vai trazer aqui para o meu Power Query
essa nova tabela. Ó. Eu vou renomear essa tabela aqui para cotação, tá bom? E aí eu vou fazer algumas transformações aqui, como geralmente a gente faz no Power Query, né? Por exemplo, ó, essas colunas à direita aqui, não me interessam. Ó, quanto que abriu, quanto que fechou, quanto que foi a alta do dia, a baixa. Para mim não interessa, talvez para você interessa, né? Para sua análise. Aí você vai lá e mantém ou faz as transformações que você quiser. Vou deletar essas colunas aqui, ó. Eu só data, o valor do dólar, né, a cotação média daquele dia, e qual foi a porcentagem que mudou do dia anterior para o dia atual. Tá? É só essa informação que eu quero. E aí o que eu vou fazer? Essa tabela aqui que eu chamei de cotação, eu vou criar uma função a partir dela. Tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cotação, ó. Vou clicar aqui ó, em criar função. E vou chamar essa função de cotação, dólar. Tá? Então o que acontece? Essas transformações que eu fiz, cadê? Nessa tabela cotação, né? Conectar lá com a página investing.com, deletar essas colunas aqui. Ele criou, se eu abrir o editor avançado, que ele criou uma lista de passos nessa linguagem M do Power Query. Como que eu fiz para chegar nesse ponto? Ó, ele se conectou a esse endereço com esse parâmetro, deletou essas colunas, mudou o formato desses dados, etc. Pum, foi assim que ele chegou. Então ele criou todo esse código de query para chegar nesse ponto. Então quando eu crio uma função, é como se eu copiasse todo esse código aqui em uma funçãozinha no Excel e agora eu vou aplicar em outra tabela. Eu quero ir lá em outra tabela e aplicar todos esses mesmos passos nela. Então, dessa forma, é por isso que eu crio então essa função, tá bom? Então, eu vou vir aqui agora na minha tabela Epoch, ó, e aqui que a gente vai fazer a gente vai aplicar essa função. Tá? Então, essa tabela só tem uma coluna e uma célula. O que eu vou fazer aqui agora, vem aqui em adicionar coluna, e eu vou usar essa opção aqui, ó, chamar uma coluna, chamar uma função customizada. Ó. Qual vai ser o nome da coluna? Cotação. Só tenho uma função criada, que é essa cotação dólar, e essa função que eu criei, ela pede um parâmetro, lembra? É aqui que a gente vai fazer esse valor dinâmico. Tem o parâmetro lá do epoch date, que vai mudar todo dia. Então, da minha tabela epoch, que eu estou olhando ali no fundo, de qual coluna que eu vou puxar esse parâmetro? Só tem uma coluna, essa coluna hoje, tá vendo? Então, é exatamente isso que eu quero. Vou dar um OK. Ele fala que tem um problema com a privacidade dos dados. Geralmente, quando você conecta com uma página web, ele tem esse problema. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, ignorar níveis de privacidade para essa página. Eu confio nessas duas páginas aí. Tá? Vou dar um salvar. E aí ele fez esse join, né? Criou essa tabela nova aqui do meu lado direito. Ó, veja que ele criou uma tabela, né? E se eu clicar nesse botãozinho aqui em cima, ó, ele vai expandir isso daqui e puxar todos os dados para essa data de hoje do Epoch aqui, ó. Então vou clicar aqui, ó. E quais colunas dessa tabela criada eu quero puxar? Quero a data, quero o preço, quero o percent change. Tá? E eu vou desticar essa opção aqui, ó, né? Porque senão ele coloca lá cotação.date, cotação.price, né? Ele concatena o nome, eu não gosto disso daí. Então vou só desselecionar aquela opção, vou dar um OK. Olha lá o que ele fez. Ele trouxe aquela tabela para mim aqui. Então, eu preciso ter essa coluna aqui para isso acontecer, né? Porque ela é meu parâmetro, que vai mudar todo dia. Quando eu der uma atualizar de dados, esse valor aqui vai mudar para a data de hoje. E aí ele vai aplicar os passos lá para ir na minha página web de investing e vai ver que a última data é outra. E aí vai ter uma outra data aqui para dia 8 de dezembro, 9 de dezembro, 10 de dezembro e assim por diante. Tá? Então, é isso que nós fizemos. Última coisa que eu vou fazer é dar uma formatada aqui, ó, formato data, eu vou pôr como data. Tá? Formato preço aqui eu vou pôr como valor decimal, ó. Vou pôr aqui. Eu não gosto de usar moeda, porque é um valor decimal, replace a cotação, né? Percent change que vamos pôr como porcentagem, olha lá, ó, bonitinho, tá bom? E essa coluna inicial aqui, olha que interessante, eu não preciso dela mais, né? Eu vou deletar ela. E vai funcionar mesmo assim. Pô, deletou ela, amanhã quando eu entrar aqui vai funcionar? Vai, porque ele criou uma sequência de passos. Lá no começo essa coluna existia. Então, ele olhou, existia a coluna, a data de hoje é tal, vamos entrar na página com esse parâmetro, vamos puxar essas informações, depois eu deleto essa coluna só para não precisar visualizar lá no meu modelo de dados. Tá? É a mesma coisa com essa tabela cotação. Ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou tirar essa opção Enable Load. Ó.
ela fica no formato itálico, porque eu não preciso levar ela para o meu modelo de dados. Eu só usei ela para criar a minha função. A única que eu vou levar é essa aqui que eu estou chamando de epoch. Tá? Na verdade, eu vou até mudar o nome agora para cotação dólar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu Power BI e agora brincar com esses dados aí, né? Vou dar um aqui, ó, fechar e aplicar. E ele trouxe, então, todas as informações nessa tabela aqui do lado direito, ó, cotação dólar. Então, se eu jogar aqui a data, ó, vou jogar a data e o preço, ó lá. Vai criar um gráficozinho de linha. Cadê aqui, ó? Só que eu quero a data, olha lá. Ele mostrou toda a cotação do dólar para mim até qual que é a última data aqui. Ops, olha lá. Dia 7 de dezembro, que é a data de hoje. Então é isso. Agora, como você criou todo esse espaço, você automatizou o processo. Por quê? Amanhã, quando eu entrar aqui, eu só preciso vir aqui, ó, em atualizar dados, ele vai fazer isso. Ele vai lá ver que o meu epoch agora é outro, e vai aplicar todos aqueles passos, e vai trazer uma linha a mais para a cotação do dólar de hoje. Se passar uma semana sem eu mexer nesses dados e der um atualizar, ele vai puxar para todos aqueles dias também. Então é isso, tá? Sei que pode parecer meio confuso, mas a lógica ali faz bastante sentido quando você praticar isso daí, tá? Eu fiz dessa forma, de novo, tem várias formas de resolver o mesmo problema, mas veja que assim, amanhã quando eu entrar aqui, der um atualizar nos meus dados lá, ele vai trazer a cotação do dólar desde lá de 1º de janeiro até a data de hoje. Então, dessa forma, fica dinâmico para eu sempre trazer a cotação do dólar para o dia mais recente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, desse vídeo. Se sim, não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo, deixar os seus comentários, fazer as suas perguntas, vou fazer o meu melhor aqui para poder responder todas elas, tá bom? Eu vou disponibilizar essa planilha aqui de graça para vocês, só segue o link aqui embaixo para você conseguir baixar ela também, tá bom? E assim você consegue comparar o trabalho que você fez com o que eu fiz aqui, e se você tiver sugestões de melhoria, também deixe aqui nos comentários pra gente, beleza? Muito, muito obrigado e até a próxima.